Oi gente, voltei com mais um vídeo sobre bariátrica. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foram os meus primeiros 30 dias da bariátrica. É um período assim crucial, né, no quesito cicatrização. A gente tem que ter muito cuidado para não ter nenhuma complicação, para cicatrizar tudo direitinho, fazer tudo que recomendaram pra gente. E também é um período muito complicado e muito importante na questão da adaptação. A gente sabe que a gente opera o estômago e não a mente, então esse primeiro mês é muito delicado para muita gente, principalmente no quesito emocional, porque a gente está adaptando, a gente saiu de uma realidade e foi para outra totalmente diferente, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho como é que foram esses 30 dias. Primeiro eu vou dar uma breve contextualizada. Eu fiz a cirurgia no dia 22 de setembro de 2025 com o método Sleeve em Fortaleza. Para quem não acompanhou ainda e tá chegando por aqui, vai operar ou já operou e tá vendo o processo de outras pessoas, eu tenho uma playlist aqui no meu canal de tudo, desde o comecinho, desde quanto eu gastei, como eu tomei a decisão, os preços, que a minha cirurgia foi particular, as fases, dieta líquida, dieta pastosa, tá tudo documentado aqui. Se você não viu e quer acompanhar mais ou menos o processo, vai aqui no meu canal na seção de playlists, que tá tudo documentado direito. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou dividir ele em tópicos e no box de informação eu vou deixar a minutagem de cada coisinha específica, caso você queira saber de algum assunto específico, tá no box de informação toda a minutagem. Eu vou começar pelo peso, normalmente as pessoas deixam por último, mas eu vou começar pelo peso. Eu operei com 103 quilos, esse era o meu peso inicial, e com 30 dias eu estou pesando 91 quilos. Então, se eu não me engano, foi um total de 12 quilos eliminados. O próximo tópico que eu vou falar é sobre a dieta líquida. Eu vou falar assim um resumão, tem vídeo específico sobre isso na playlist, mas eu vou tentar dar uma resumida. O dia que eu operei e o segundo dia, que foi o dia que eu recebi a alta, eu fiquei exclusivamente com água de coco. O hospital oferecia outras coisas, mas eu fiquei exclusivamente com água de coco. Eu tava muito sonolenta ainda da anestesia e eu tava me sentindo... a gente fica assim insegura, com medo de se alimentar, porque eu já escutei pessoas que vomitavam, né, que foi muito difícil, que sentiam um incômodo para engolir, essas coisas. Eu não senti nada disso, mas eu também senti que eu dei essa recuada. Eu fiquei só com água de coco, eram 50 ml a cada 30 minutos e eu tava muito sonolenta. Então, o primeiro e o segundo dia eu tava entre tirar uns cochilos, acordar e tomar minha água de coco, e eu tava muito fraca, porque já era pra eu estar tomando outras coisas e eu não tomei, porque eu não tava me sentindo bem pra isso. No protocolo que foi passado pra mim, foram 5 dias de dieta líquida restrita, e nessa dieta o que eu podia me alimentar era água de coco, o isotônico, o caldo salgado, e também tinha uma proteína líquida específica que a minha nutricionista passou para esses primeiros dias, que foi crucial na questão de me sentir mais forte, mais recuperada, porque quando eu tava só com a água de coco e o isotônico não tava segurando, então o caldo salgado foi um alívio muito grande para sentir esse gostinho de salgado e sair um pouco do doce. Não enjoei, não vomitei, não senti nada disso. E nessa fase, tudo que eu fosse ingerir tinha que ser passado na peneira e no coador de pão. Outro tópico que eu queria comentar é a questão de se manter ativo. Desde o começo, quando eu recebi alta e fui para casa, eu tentei o máximo me manter ativa, caminhar entre os cômodos da casa, ficar sentada, evitar, óbvio que em algum momento você vai se deitar e tudo, mas fica só um pedacinho deitada, evita, senta também. Isso vai ajudar bastante a você não ficar sonolento e acabar perdendo os horários da alimentação, para você se manter hidratado, para você se manter bem nutrido, porque é um período de fraqueza. Então você tem que se alimentar todos os horários certinhos, para não sentir nenhum enjoo, não sentir nenhum incômodo, né, alguma fraqueza. Então é muito importante. É importante você caminhar pela casa para evitar o risco de trombose nesses primeiros dias. E também a gente tem que mencionar a eliminação dos gases. Você precisa caminhar para ir eliminando esses gases.
E é bom lembrar de caso que você sentir alguma dor, algum incômodo, converse com seu médico, porque não é normal, né? Ele vai recomendar algum remedinho, alguma coisa para você sentir o menos de incômodo possível e ter um pós-operatório tranquilo. Quando eu falo para você se manter ativo, não é que você vai fazer exercício físico, caminhar no meio da rua e todas essas coisas. Não, é só para você dar umas leves caminhadinhas entre os cômodos da casa e tudo isso, para não ficar totalmente deitado e ali esperando que a sua melhora aconteça, porque ela não vai acontecer. O exercício físico, ele só vai ser liberado com 30, 45 dias, 20, não sei, depende de cada médico. Mas em nenhum momento eu tô dizendo para você se manter ativo e sair na rua para fazer uma caminhada e essas coisas, porque esses primeiros dias você vai estar muito fraco, né? Você vai estar ingerindo uma quantidade muito reduzida de calorias, principalmente comparado com o que você comia antes. Então você vai estar fraco. Essa caminhada é dentro de casa mesmo. Se você sentir assim uma tonturinha, uma coisa, você se senta, para, descansa, depois dá uma caminhadinha de novo e assim vai. Vai ajudar também a você ficar menos ansioso, né? Porque se a gente fica só ali deitado, esperando o tempo passar e tudo, bate o arrependimento, você começa a pensar um monte de besteira, então não é o que eu recomendaria. O tópico 4 eu também vou passar rapidinho, porque tem vídeo específico sobre isso, que seria a minha dieta líquida ou, para algumas pessoas, cremosa. Nessa dieta eu comecei a me alimentar de coisas liquidificadas e peneiradas, não tinha mais a necessidade de passar no coador de pano. Foi uma dieta muito tranquila, eu tenho um vídeo específico sobre isso se você quiser ver algum detalhe. A minha única dificuldade nessa fase foi o finalzinho, porque eu já estava enjoada de alguns alimentos, eu já não queria mais, e o que me salvou muito foi a água de coco e a gelatina, quando eu já estava assim, ai, não aguento mais nada. Pra mim, a água de coco e a gelatina me salvaram e era o que eu tava me aguentando assim nos últimos dias. O próximo tópico que eu separei foi fome e desejos. No quesito fome, eu ouvi muito das pessoas de que elas não sentiam fome nos primeiros dias e que só comiam por obrigação. E ao contrário disso, eu senti bastante fome. Eu senti fome em vários momentos, eu senti a barriga roncar, inclusive, mas com a diferença de que eu tomava aqueles 50 ml de alguma coisa e já estava tudo ok, já me saciava e aí eu ia de meia em meia hora, né, comendo, mas eu sentia o meu corpo pedindo a necessidade do alimento. Não foi essa coisa que as pessoas falaram de que eu operei e não sinto fome. Não fui abençoada com isso. Sinto fome normal até hoje. E é isso, cada pessoa tem a sua vivência, a sua experiência. Na minha, eu senti fome sim. Sobre o quesito desejos, eu tinha os desejos, às vezes eu imaginava assim, eu queria comer tal coisa, sabe? Eu tinha uns desejos específicos de coisas condimentadas, óbvio, não comi, não estou podendo comer, principalmente coisas com pimenta ainda não posso, mas eu sentia esses desejos sim, normal como qualquer outra pessoa, mas eu sentia também que a minha mente estava muito focada no meu propósito, no que eu queria fazer, por que eu estava fazendo aquilo. Em nenhum momento eu me arrependi ou eu pensei que foi a pior coisa que eu fiz. Não, eu estava muito focada e eu sabia que aquilo era passageiro e que em algum momento eu ia comer coisas que eu quero comer. Então isso me ajudou a não manter a mente ansiosa. Eu também tentei o máximo ficar com a mente ocupada. Outra coisa que eu queria falar, mas que é muito pessoal, porque cada um vai lidar de uma maneira diferente, é que no quesito alimentação, eu procurava me alimentar perto de outras pessoas. Eu nunca me isolei, eu nunca pedi para as pessoas comerem escondido de mim, para eu não ver a pessoa comendo tal coisa, porque eu não posso ver. Não, desde o começo eu quis bater com a realidade assim de frente, e se alguém tinha que almoçar, tomar café da manhã, o que fosse, eu tava lá do lado da pessoa tomando meu caldinho, minha coisa, e a pessoa comendo a comida dela, porque eu quis bater de frente com a realidade, eu não quis me isolar. Eu acho que isso me ajudou muito na questão de adaptar, de entender a nova realidade, de entender que aquilo era a minha realidade e que a vida das pessoas continua e que tudo continua, independente se você operou ou não. Então, eu tinha que fazer a minha cabeça entender,
de que a minha realidade era uma nova realidade e que as pessoas continuavam com a vida dela normal. E eu tinha que aprender a lidar com isso. O próximo tópico que eu separei foi a dieta pastosa, que foi o terror da minha vida. Primeiro, eu queria comentar sobre a expectativa e realidade. Quando você sai da dieta líquida e vai para a pastosa, pelo menos no meu caso, você tem aquela expectativa de sentir o gosto do alimento e voltar a sentir o prazer da comida. E não foi bem assim. A expectativa e a realidade no quesito prazer não veio. Na verdade, foi zero prazeroso. Você tem que aprender a mastigar, você tem que identificar quando você está saciada, quando é a hora de parar. E para quem tinha uma realidade de comer até explodir, é muito difícil identificar quando você está saciado. É muito difícil. Como consequência disso, eu tive entalo, não muitos, mas eu tive no começo e vomitei acho que 2 ou 3 vezes nesse mês. Porque quando eu acho, a sensação assim que eu tenho da diferença de você passar mal e vomitar com um estômago normal e com um estômago operado, é que com o estômago normal o caminho ele vai ser maior, né? Então você se sente mal, você vai até o banheiro, né? E é toda aquela coisa. Mas com o estômago pequeno, você encheu, ele já volta na hora, porque o caminho é muito curtinho, então é assim, é muito grotesca assim a diferença. Mas foi uma coisa que aconteceu assim mais no início, depois ficou tudo ok. Me adaptei direitinho à alimentação. Mas por que eu digo que foi o terror? Eu não gosto da textura pastosa. Eu estou totalmente com ranço da textura de purê. Eu quero passar muito tempo sem comer purê. Eu não aguento mais tomar iogurte. Então foi coisa que eu falei pra minha nutricionista agora na consulta de mudança de alimentação. E no mais foi isso. O próximo e último tópico que eu escolhi falar foram as diferenças que eu percebi no meu corpo. Não foram, uau, que grandes diferenças, mas eu já comecei a notar algumas diferenças, como por exemplo, eu senti que o meu rosto ele deu uma desinchada, as minhas pernas eu senti também que elas deram uma desinchada, principalmente porque eu comecei a voltar a andar. Eu comentei no vídeo quando eu tomei a decisão que eu tava com muita dificuldade de andar, eu tava tomando Uber porque eu andava um pouquinho, já sentia dor nas pernas. E isso, graças a Deus, já passou. Eu estou fazendo caminhadas diariamente. Por enquanto, só estou liberada para fazer caminhadas. Não estou liberada para nenhum outro tipo de exercício físico. Mas eu já noto que eu caminho ou rápido ou devagar e sinto menos dor. Eu ainda sinto dor se eu dou uns passos mais largos, mas isso é a questão do lipedema, e o lipedema ele vai ser com toda certeza uma das últimas coisas a sentir assim uma diferença. A outra coisa que eu também senti bastante diferença foi na gordurinha das costas. Aqui na frente não, eu ainda noto que tá muito parecido assim. Não, confesso que não andei me medindo, nada dessas coisas, mas eu noto que nas costas já deu uma aliviada e eu já comecei a usar algumas calças que não estavam entrando em mim. E isso é muito incentivador e gratificante. Esses foram alguns dos tópicos que eu consegui lembrar. Se faltou alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa, me conta aqui, que com certeza se eu souber responder, eu vou responder aqui pra vocês. Se você quiser continuar acompanhando esse meu processo, eu vou continuar aqui documentando tudo, então se inscreve e deixa o like, eu sempre esqueço de pedir isso nos meus vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!